pessoal, meu nome é Denise, sou especialista em educação especial e psicopedagoga. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que já vieram perguntar para mim por que está aumentando o autismo. Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse momento, de quase no final de 2023. São perguntas que já fizeram na minha escola, onde eu trabalho, pessoas que do meu convívio também perguntaram. Um estudo um pouco mais aprofundado para tentar entender o que está acontecendo. Se inscreva no canal se você é novo, coloque o sino de notificações para você receber os vídeos, curta esse vídeo e também compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, vamos ao assunto. O aumento do autismo em 2023. O que está acontecendo? Por que está tendo tanto diagnóstico de autismo? Vamos tentar entender. Então eu sugiro que você realmente se inscreva no canal para ter acesso a mais informações. Por quê? Porque hoje mudou tantas coisas que nós temos que ter acesso cientificamente de como trabalhar com todas essas questões que estão vindo dentro da sala de aula, dos atendimentos, para que o profissional, tanto o professor quanto em outra área, saiba lidar com o que está acontecendo. Então as informações, elas são importantes para que não ficamos no achismo. Então vamos para o próximo slide. Houve uma mudança no cenário com a pandemia. Os novos estudos mostraram que o número de crianças autistas aumentou consideravelmente e o diagnóstico também está sendo tardio. Então, o que nós podemos entender nesse slide? Que antes da pandemia, os diagnósticos eram precoces, 50% mais chance de receber um diagnóstico antes dos 4 anos. E aí, quanto mais cedo você perceber que o seu filho, diagnóstico correto, fidedigno de autismo, vai ter maior qualidade de trabalhar precocemente a criança. Então, quanto mais tardio, mais será prejudicado a sua aprendizagem globalmente do CDC. Comparado ao número de avaliações e identificações do TEA antes e depois do período pandêmico, relatou que crianças de 4 anos recebiam mais avaliações e identificações do que crianças de 8 anos quando tinham a mesma idade. Essas melhorias dessas avaliações foram cessadas a partir de março de 2020. Então, depois de ter cessado esse período, quando voltou ao funcionamento, então os diagnósticos foram cessados. O que acontece? Lógico que vai aumentar o número de casos. Então, o que é o CDC? É o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. É uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, sediada na Geórgia, cujo objetivo é de proteger o país das ameaças à saúde e à segurança, tanto no exterior quanto no território americano. Então, ela conduz pesquisa e fornece informações de saúde em diversas áreas. O que é importante nós sabermos? Que o CDC vem rastreando o número e as características autistas há mais de 2 décadas em diversas comunidades americanas. As pesquisas são divulgadas a cada 2 anos e se baseiam em dados coletados 4 anos antes da publicação. E mesmo que não haja dados brasileiros, o Brasil ainda usa os estudos do CDC como base, pois não tem pesquisas concretas no nosso país ainda. Então, todas as pesquisas são feitas pelo CDC, que já vem há 20 anos fazendo esse estudo e está sendo divulgado a cada 2 anos. O Brasil ainda não tem esse suporte, mas ele se baseia pelas pesquisas do CDC. Dados divulgados pelo CDC são usados como referência mundialmente. No primeiro item, as pessoas com TEA vêm aumentando ao longo do ano. Vamos fazer uma análise cronologicamente de como vem aumentando o autismo. Em 2004, o número divulgado era de 1 a cada 166. Passando em 2012, esse número é de 1 para 88. Olha como aumentou o número de casos. Em 2018, passou de 1 para 59. Em 2020, passou de 1 para 54 e em 2021 passou de 1 para 36. Então, atualmente, a cada 1 caso para cada 36 pessoas de autismo. Então, para você ver como vem crescendo a demanda. O que é novo no documento do CDC? O que fala sobre as comorbidades? A deficiência intelectual
que pode ser com a sigla DI, pode afetar a capacidade de uma pessoa a aprender em um nível esperado. Segundo o estudo, entre as crianças de 8 anos com TEA, mais de um terço, isso significa 37,9, uma taxa bem alta, também apresentam DI com base nos achados. Então, toda criança que apresenta um autismo pode ter uma deficiência intelectual. A taxa de TEA é mais alta em alguns grupos do que anos anteriores. Então, nos relatórios de 2020 e 2021, não há diferença no número de crianças negras com autismo em comparação às crianças brancas. No relatório de 2023, houve mudanças. Então, os dados divulgados descobriram que a porcentagem de crianças negras com idade de 8 anos tem 2,9 e asiáticas ou de ilhas do Pacífico 3,3. Com TEA era maior em comparação a crianças brancas de 8 anos com 2,4. Então, um estudo mais recente começou a separar qual é a taxa maior que tem entre a etnia. Os dados divulgados descobriram que a porcentagem de crianças negras de 8 anos é 2,9 e as asiáticas de ilhas do Pacífico é 3,3. Com TEA é maior em comparação às crianças brancas, que é 2,4. Então, diante das pesquisas, agora estão sendo mais detalhistas as questões do autismo. Embora tenha havido progresso na identificação do TEA de todas as raças e etnias em crianças, ainda há preocupações sobre a porcentagem de crianças negras autistas que também apresentam DI, que gera em torno de 50,8, mais do que a metade, entre crianças de 8 anos. Essa porcentagem é maior do que as crianças hispânicas, que é 34,9 ou brancas de 31,8. Então, nesse slide quer dizer que há preocupação sobre a porcentagem de crianças negras autistas que apresentam DI, que tem maior índice que as crianças hispânicas e as brancas. Autismo, diagnóstico e a diferença entre os sexos. Então, na última pesquisa do CDC em 2021, também não tinha dados concretos de diferença entre os sexos. Atualmente, os dados de 2023, a porcentagem de meninas com 8 anos de idade identificadas com TEA foi superior a 1%. Então, cresceu um pouquinho a questão do autismo em relação às meninas. Mas os meninos persistem ainda no quadro de 4 vezes serem mais identificados com TEA em relação às meninas. Com o aumento do número de diagnósticos, tem-se objetivamente um futuro aumento do número de adultos autistas. Então, não se sabe ao certo se o número de pessoas com transtorno realmente está crescendo ou se apenas o número de diagnósticos está crescendo. A maioria dos pesquisadores acreditam na segunda afirmação, de que cada vez mais acontece o acesso ao diagnóstico por parte dos pacientes, somado à qualidade de informação por parte dos profissionais de saúde, aumentando o número de diagnóstico. Então, entra em questão a acessibilidade, que se torna mais fácil para você ter um diagnóstico sobre autismo que anos atrás era mais difícil. Então, pessoal, esse é um relato breve sobre a pesquisa, por que está aumentando os casos de autismo. Então, devido à pandemia, houve atraso no diagnóstico e, inclusive, acabaram se aumentando. Também tem aquelas pessoas que já fizeram um diagnóstico tardio, ou na fase adolescente ou na fase adulta, que já teve conhecimento, ou alguém teve informações, ou deu informações e acabou fazendo o diagnóstico, que muitas pessoas, tanto adolescentes quanto adultos, fizeram um diagnóstico mais tardio. Então, isso também conta como um aumento de casos. Então, também tem a questão da pandemia e também a questão de quando a pessoa tem informação, ela foi procurar, talvez não foi inserida na fase precoce. Então, ela foi na fase da adolescência ou no adulto, com muitos casos, vários adultos já chegaram a ter um diagnóstico tardio, porque algo aconteceu ou viu alguma informação e foi foi fazer essa avaliação, esse diagnóstico, daí consta. Então, tudo é uma questão de que hoje, atualmente, como você tem informações, você acaba tendo um acesso mais fácil para um diagnóstico e um tratamento, a prevenção. Antigamente, essas questões eram mais difíceis.
Então, às vezes, adulto tinha aquele problema de interação, não sabia, aí depois acho que viu informações e acabou fazendo diagnóstico e foi comprovado a questão do autismo. E aí o número sobe porque foi feito um diagnóstico tardio ou um adolescente, que muitos casos se tem, que não foi feito em crianças, mas foi feito na questão da adolescência. Então, pessoal, até a próxima e um beijo!